Shalom, prazer novamente estar aqui para mais uma reflexão neste tempo de pandemia que o mundo está atravessando. E desde o primeiro vídeo, quando eu decidi compartilhar essas reflexões, em princípio foi justamente para dar um suporte, um apoio para as pessoas que tivessem acesso aos vídeos, no sentido de fortalecê-las em sua fé. Hoje eu quero falar sobre uma lei universal criada por Deus, que é a lei da semeadura. Provérbios capítulo 22, versículo 8, diz que aqueles que semeiam injustiça colherão exatamente o fruto da injustiça. Essa lei nos ensina que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Quero que você acompanhe comigo ou preste atenção na palavra, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. No versículo 9 diz: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fazer o bem é uma semeadura. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você nunca desista de ser bom, porque é muito fácil desistirmos da bondade, desistirmos de fazer o bem para as pessoas, sobretudo quando nós estamos decepcionados com as pessoas. Mas desistir de fazer o bem é o mesmo que desistir de uma boa semeadura e, consequentemente, desistindo da boa semeadura, estamos desistindo de uma colheita. Uma colheita boa, farta, abençoada. A semeadura, ela é livre. Você semeia o que quer e quando quer. Mas a colheita é obrigatória. Você vai colher o que você plantou. Erram grandemente aqueles que querem colher o bem quando estão semeando o mal. Então muitas pessoas se sentem livres para semear o que quiserem, na expectativa de apenas e tão somente colher o que é bom. Mas a Bíblia diz que isso é impossível. Porque dentro da lei da semeadura que Deus criou, você vai colher exatamente o fruto que você plantou. Talvez o resumo da vida de muitas pessoas é nada mais, nada menos do que a colheita que é fruto da semeadura que ela um dia decidiu fazer. A palavra de Deus diz: ninguém pode zombar de Deus. Mas aqui, o termo bíblico, o termo da palavra, não está falando de uma zombaria no sentido de alguém que caçoa de Deus. Verbalmente falando, digamos assim. Mas existe uma forma de zombaria que Deus entende que ela é tão ofensiva quanto a zombaria verbal, que é a zombaria de achar que alguém pode colher o que não plantou. De achar, de sonhar, de imaginar, de declarar que irá colher um fruto diferente da semente que plantou. Isto jamais será dessa maneira. Porque dentro da lei da semeadura, nós estamos destinados a colher somente
o que nós plantamos. Então, somente aquilo que eu quero aqui dar uma sugestão, que nós estejamos dispostos a semear somente aquilo que nós queremos colher. Você pode imaginar comigo como o mundo seria melhor, como a vida seria melhor e mais fácil, se nós só semeássemos aquilo que nós queremos colher? O mundo seria melhor, as igrejas seriam melhores, as empresas seriam melhores, as faculdades, as universidades seriam melhores e as famílias seriam melhores, se as pessoas semeassem somente aquilo que elas quisessem colher. Então fica aqui o desafio para você nessa nossa reflexão. Os seus atos, as suas palavras, as suas atitudes são semeaduras. Então verifica com cuidado o que você tem falado, o que você tem pensado, o que você tem feito, a maneira como você tem agido e reagido. Tudo isto são semeaduras que vão determinar a sua colheita. Eu quero aqui terminar o vídeo dizendo o seguinte: no seu futuro, você ouvirá apenas uma voz. A voz que virá no formato dos frutos que você colheu, segundo a semeadura que você fez. Então, a colheita é uma voz. Então, quando a colheita for ruim, amarga, desastrosa, é a voz daquela semeadura que um dia você jogou na terra. Talvez sem temor, sem cuidado, sem princípio, sem levar em consideração a lei poderosa que Deus criou, que é a lei da semeadura. E aqui no versículo 9 diz: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, tenha paciência. No momento certo, você vai colher uma colheita de bênçãos, se você não desistir. Então eu digo para você, ei, não desista de semear o que é bom, porque isto determina a colheita que virá. Deus te abençoe e que você tenha uma vida inteira de grandes semeaduras, para que depois você usufrua de grandes e maravilhosas colheitas. Deus te abençoe.